professor do INSPER, chegando aqui na nossa programação, Dumas tão importante que foi o primeiro painel aí, abrindo, né, esse grande evento. Seja bem-vindo, Dumas. Boa tarde. Obrigado, Paula. Prazer estar com você. O Cabral tá aí. Ô, doutor Cabral, prazer, meu amigo. Como vai? Tá aqui, beleza? Hoje. Tudo bem? Eu já pus ele na tela porque eu sei que ele quer fazer pergunta. Ô, Cabral, o Dumas hoje me mandou assim, né? O que nós vamos falar? Copom, Fed, Banco Central Europeu, exportação argentina. Eu só mandei aquela figurinha dos postes aqui, dos fios de postes aqui de São Paulo para ele, que os fios estão todos assim, ó, e só coloquei, tá tudo alinhado. Vou deixar o Cabral perguntar, né? Porque senão eu não vou ter tempo aqui de tudo que eu queria falar. Antes da gente começar, eu acho engraçado, claro, eu também trabalho no mercado financeiro e tal, mas obviamente que ninguém quer passar uma mensagem negativa em relação ao arcabouço fiscal, em relação à meta Selic, nem o Copom quis passar uma mensagem tão negativa, quis agradar um pouquinho o governo, mas quando um economista fala que o cenário é desafiador, é que o negócio está bravo. Ou seja, o termo desafiador... desafiador é uma maneira de... Eu queria saber, quando ele fala desafiador para a imprensa, ou quando ele está no público, o que ele fala dentro do banco dele? Qual o adjetivo que ele usa ao invés de ser desafiador? É catastrófico. Mas vamos lá, Cabral. É desesperador. É desesperador internamente. Lá fora é desafiador. Vamos lá, Alexandre Cabral, pode começar. Meu amigo, uma pergunta é uma coisa que eu tô mega bipolar, sabia? O que acontece? A gente exporta pra caramba pra Argentina. Só que as empresas argentinas, elas querem pagar, mas não tem dólar. Pra você ter ideia, tem um amigo meu que ele exporta pra Argentina e tá recebendo via Hong Kong. Que a empresa tem uma conta em Hong Kong só para poder pagar. Então rola uma triangulação, mas a matéria nunca vai para Hong Kong, vai direto para o porto de Buenos Aires. Mas o câmbio vai, não sei o que, ele recebe o dinheiro normal, nunca teve atraso, sempre foi certinho o pagamento, mas veio via Hong Kong que a empresa fala, eu não consigo comprar da Argentina os dólares. Não tem fluxo para isso. O cara faz a triangulação. Mas nem todo mundo tem tamanho, às vezes, o suficiente para triangular o custo e etc. Então eu entendo o lado de tentar fazer um financiamento para não ferrar nossas exportações, mas ao mesmo tempo também me preocupa com quem vai ficar o peso nessa história. A gente vai passar a ter reserva em peso, então eu tô meio perdido. Tem horas que eu sou a favor, tem horas que eu sou contra, devido a essa incógnita. Se vai ser, aonde vai estar o peso da história? Quem vai fazer o câmbio? Veja, aí fica aquela preocupação, não está decidido ainda. O que eles querem fazer, primeira coisa que decidiram, não chegaram na parte técnica, pelo menos o que eu entendi, vamos fazer algum financiamento de exportação. Tá, financiamento de exportação, você trabalhou em banco, você é professor de finanças, de economia, a gente sabe. A primeira coisa que a gente pergunta é onde vai a agulha, onde vai espetar, quem está correndo risco. Quem que está correndo risco? Então, se a gente está falando financiamento de exportação, de qualquer maneira, vamos supor, vai para o argentino. O argentino vai pagar tal, não sei o quê. Mas como é que ele vai pagar se não tem o primeiro ponto? Dólar. Você está aí numa reserva líquida. Outro dia eu achei um hater que falou, não, nós não temos 2 bilhões de dólares de reserva internacional líquida, temos 4 bilhões. Tá bom, que seja 5 bilhões para não arranjar hater. Ou seja, a Argentina não tem dinheiro, então vamos receber em peso. Mas a hora que eu receber em peso, fica um problema que o Galípola falou, até ele falou. Vamos supor, eu vendi, eu vou ter que pagar, ou se eventualmente o dinheiro vier para mim, do financiamento, e o brasileiro for pagar, não sei se é um buyer's credit ou supply credit, se a grana, se o tomador vai ser o argentino ou vai ser o brasileiro. Mas, de qualquer maneira, vamos deixar mais ou menos assim, mesmo que seja o argentino. Se eu recebi 1.000 pesos, fiz uma venda de 1.000 pesos, e na hora de pagar a dívida, vamos supor que o câmbio está 1 para 1, eu estou devendo R$1.000 para 1.000 pesos. Aí na hora de pagar a dívida, o câmbio foi de 2 para 1. A gente sabe que não está 2 para 1, está 400, etc. Tal. Ou seja, aqueles 1.000 pesos que compravam R$1.000, agora compra R$500. Ou seja, desculpa, Galípola, você está deixando o risco cambial na minha mão?
É isso que eu estou entendendo? Além de eu receber em peso, o risco cambial do peso está na minha mão? Não, quero em dólar. Bom, mas eu não tenho dólar. Aí o que acontece? O Lula pede para o Haddad ir até o FMI e o Banco dos BRICS para ver se eles conseguem abrir o coração. Gente, que negócio é esse de abrir o coração? A gente sabe que precisa, mas a pergunta que fica é importante que saia alguma coisa de linha de exportação. Mas a linha de exportação, vamos dizer, vamos colocar o ponto. Quem vai pagar em caso de default? Que nem você colocou nessa triangulação. O que geralmente pode se fazer? Às vezes, a exportação não é muito cara. Então, por exemplo, a Argentina não tem dólar. Em primeiro lugar, mentira. A Argentina está cheia de dólar. Só que esse dólar está lá fora. Então, o que acontece? O importador argentino pode fazer um CDB num banco offshore pledged para quem está exportando. Então, falou, olha, fiz um CDB, Certificado de Depósito Bancário, lá em Nassau, qualquer lugar, está pledged para você. 10 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares, 50 milhões de dólares, qualquer coisa. Se por acaso eu tiver restrição à saída de capital, eu meto a mão nesse CDB que está pledged para o exportador. Então não é tão caro. Se o cara tem dólar lá fora, ele deixa esse dólar em garantia num CDB para o exportador brasileiro. É uma triangulação simples. Olha, você não paga, mas se não pagar eu pego do cara lá de fora. Fica uma coisa que dá para fazer. Agora, pedir para que o FMI, inclusive saiu até hoje no valor, e o Banco dos BRICS utilize o coração, e aí tem um ponto interessante que o Joe Biden falou, não, seria interessante, olha como é a geopolítica, Cabral e Paula, seria interessante o FMI flexibilizar um pouco as condições da Argentina. Poxa, por que ele quer flexibilizar as condições da Argentina? Porque ele está com medo que a China venha aqui, como está vindo no Brasil, seja bem-vinda, mas ofereça um limite de crédito e aumente a zona de influência. Agora, não dá para acreditar que realmente os Estados Unidos estejam preocupados comercialmente com a situação da Argentina, como não esteve na hora que quebrou domingo o cavalo do Convertibility Plan em 2001, entrou do Raul, fez o Corralito, fez o Corralón, etc., que agora está preocupado. Ou seja, vamos dar uma flexibilização, vamos antecipar a liberação. Mas antecipar a liberação, nós estamos falando de 10 bi. 10 bi não é reserva internacional. Isso no ataque especulativo vai embora sim. Então a pergunta que fica, Cabral, é quem vai assumir o risco? Não, e aí chega o governo, é engraçado, ele fala o seguinte, não tem risco. Como é que não tem risco? Não, é o Fundo Garantidor da Exportação. Quer dizer, sério mesmo? Sério mesmo que você vai vir com essa conversa que quem está assumindo o risco é o Fundo Garantidor da Exportação? Então vamos lá, quem garante o Fundo Garantidor de Exportação? É o Tesouro. E quem é o Tesouro? É o Tesouro Brasileiro. Tá bom, e quem financia o Tesouro Brasileiro? Puxa, sou eu! Então vem com aquela conversa, não tem risco, só tem risco cambial. Ah, gente, para. A gente lê, pelo menos, o título de um jornal principal. A gente entende um pouquinho de finança e economia. A gente sabe que num banco, numa transação financeira, a pergunta fala quem vai correr o risco. E isso daí está cheirando que quem vai correr o risco é o Brasil. Tem problema? Veja, tudo na vida tem risco retorno. O que eu falei uma vez, atento. Se a gente fizer algum financiamento de exportação, é importante que não seja taxa de juros subsidiada, porque aí já vira ideologia. Eu não vou dar dinheiro de graça para os outros. Ah, mas acontece que eu não consigo exportar. Bom, mas isso é o capitalismo. Você ficou pendente, veja, a Argentina está com problema desde Perón. E você insiste em concentrar suas exportações na Argentina.
Então você sabia, desde 1990, com o plano de conversibilidade, quebrou em 2001, entrou o Nestor Kirchner, depois veio a Cristina Kirchner, o Macri, que nem nós falamos no nosso strike. Não fez a coisa direta, voltou a Cristina Kirchner com o Alberto Fernandes, mas eu estou com a Argentina. Gente, por que você não diversifica? Agora, eu vou tentar ajudar, ou seja, deixa eu entender, não vou falar palavrão, mas é uma socialização de perdas, é isso? Eu vou tentar ajudar o exportador, mas com uma taxa subsidiada, e se ele não pagar, o Fundo Garantidor de Exportação paga, que vai para o Tesouro, e que depois o Tesouro... Quem é o Tesouro? Eu digo sempre, eu adoro quando me chamam de Tesouro. O último que me chamava de Tesouro era minha mãe. Agora eu falo, não, o Tesouro é que paga. O Tesouro sou eu. Tesouro sou eu, meu Deus. Não existe essa coisa chamada Tesouro. O governo recebe, paga, com receita, tá, o Tesouro, no final das contas, sou eu. Então é um imbróglio complicado. A pergunta aí, resumindo, é quem vai correr o risco? Quem vai correr o risco? Sendo que não adianta falar aprove utilizando o coração. Não tem essa de coração, porque não tem almoço de graça. Porque se alguém perder dinheiro de um lado, gente, pelo amor de Deus, eu vou cobrar spread maior do outro para recuperar o meu RAROC, meu Risk Adjusted Return on Capital. Ou seja, não existe almoço de graça. Eu vou perder, o FMI vai perder, vai cobrar mais de um lado, se ele se comportar como banco, mesma coisa o banco dos BRICS. Então, complicadíssimo. Só para completar aqui, só para completar a informação, né, que as reservas caíram ao menor nível desde 2016, matéria que eu acabei de olhar agora, e os Estados Unidos estão apoiando aí o FMI a antecipar o crédito à Argentina, só para a gente concluir aí. Estranho, né? Você perguntou quem vai pagar. É estranho também, achei, mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Não tenho tempo para debater o assunto que eu queria, viu, Dumas? Eu já estou com o tempo esgotado. Cabral, só conclua. Ele respondeu ou você continua ainda na dúvida? Continua um bipolar total, cheio de dúvida, mano. Mas qual que eu é a achei a dúvida? ideia interessante. A minha dúvida é... Se é bom, a se é dúvida ruim. é quem vai correr o risco. Se vale o risco, né? Se vale o risco. Nós vamos correr o risco, mas a dúvida do Cabral vale o risco pelo peso importante que a gente tem nessa balança comercial? Era mais ou menos essa a sua dúvida, né, A Cabral? Argentina, vale correr o risco grande, é o ou nosso não? terceiro parceiro. O quarto, né? Porque a Holanda, o ponto lá, vira devido às trades o terceiro. É o nosso quarto parceiro. Pô, é importante. E aí, o que faz? Pois é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois é, mas eu tenho um superávit com ele de 2 bilhões de dólares. Minha pauta de comércio é 28 bilhões de dólares. Então, quanto que a gente vai brincar com isso daqui? Vale o risco? Veja, é importante deixar claro, isso é praticamente uma perda provisionada. Isso é praticamente uma perda provisionada. Vamos estruturar. É aquela coisa que a gente trabalhou em banco para falar o seguinte, quem garante isso daqui? Não, a garantia é o governo da Argentina. Não quero, porque isso é uma perda. Eu estou transferindo a perda da sociedade brasileira para os exportadores argentinos. Olha a socialização de perda. Não, filho, não pode ser assim. A gente fala que gosta do capitalismo, não pode. Mas eu preciso ajudar os caras. Sim, prejudico 215 milhões de brasileiros que vão assumir a perda. Não quero dizer que não tem maneira. Tem maneira sim. FMI, Biden, você está preocupado com toda a logística, não. A influência chinesa? Tá bom, então me dá títulos norte-americanos do FMI, garanta isso que eu dou funding para eles. Pronto, o FMI me garante que eu estou tranquilo. Boa. Vamos marcar para a gente fazer essa conversa até mais aprofundada. O Cabral devia ter participado junto do nosso strike, né, Dumas? Vamos fazer uma parte 2 aí. Vamos. Sabe tá bom, que é uma boa? Agora, então, quando? Data? Segunda que vem? Muita coisa. O strike vai ao ar todas as terças. A gente arruma aqui a data. Mas não era segunda? É terça. Uma terça, coisa... meio de 30. Fala. O Cabral, pelo amor de Deus, é terça, até eu sei. Uma coisa que é bacana a gente bater um papo é o arcabouço fiscal. Porque eu estou vendo, desculpa, eu sei que já terminou o tempo, mas eu estou vendo o otimismo exagerado demais. Porque se você começa a ver, cada dia sai uma notícia nova.
Para você chegar no superávit primário, todo mundo já sabe, a gente precisa só aumentar a arrecadação em 168 bilhões. Só isso. Uhum. Só isso. Pra tirar só se cobrar imposto de um super rico que está aqui, ó, já dá próximo. É, fácil. Mas a hora que você cobrar, vai fazer que nem o Gerard Depardieu. Eu mando dinheiro pra fora, quero ver você cobrar de mim. A não ser que você cobra offshore. Ele assumiu, viu? Mas aí... Eu mando dinheiro pra fora, quero ver cobrar de mim. Mas viu? É a outra coisa. Ele ou 168 bi. Mas é verdade. Tá, e outra coisa. Por exemplo, se eu tiver 168 bilhões, só para completar, eu sei que você já está 168 bilhões. Se o Brasil crescer 2%, e eu tenho 13 exceções ao gasto, que soma mais ou menos, eu até anotei aqui, essas 13 exceções que não estão, soma 530 bilhões de reais. Ou seja, isso não está dentro do contingenciamento do 0,62,5. Poxa vida, sério mesmo que nós estamos felizes com o arcabouço fiscal? Está todo mundo falando que a conta não fecha. O Banco Central foi até simpático. Olha, gostei do arcabouço fiscal, mas só mostrar não adianta. Então é aquela coisa, eu vou ter superávit? Vou, mas se eu tirar o que eu gasto com a minha filha, o que eu gasto de clube, o que eu gasto da internet, o que eu gasto com o empregado, o que eu gasto com a gasolina, o que eu gasto com o carro, eu vou ter superávit. Mais ou menos o arcabouço assim. E eu preciso ter mais 10 empregos para ganhar 150 bilhões. E preciso crescer 2%. Aí a gente chega no nosso superávit. O arcabouço é mais ou menos isso. Sério mesmo? Maravilha, análise. Muito boa. Parece uma brincadeira. Rápida análise, porque você está com o tempo esgotado, perdão. Porque eu tenho um cronômetro que me corta. Quando eu falo a mais, eu estou em 3 minutos e 30 segundos aqui, só para as pessoas entenderem. O cronômetro corta, gente, direto assim. Que nem um facão aqui. Vai dando uma angústia, porque eu queria falar mais sobre o tema. Mas, Dumas, arrume um tempo na sua agenda para que a gente falar mais aprofundado. Vamos fazer um debate sobre esse arcabouço. Cabral está convidado também para o nosso strike. Mas nada de 51 minutos. Até onde Deus dá. Bom, eu quero... Olha, um dia eu quero ter uma televisão para eu ter o controle de ter um programa a hora, assim, de 5 horas, viu, Dumas? Quem sabe um dia eu consigo. Que ninguém me pode. Tem assunto para falar. Eu, você e Cabral, vamos fazer as madrugadas da BMC News, dá um bom programa, Em vez de alugar pra igreja, faz 2, 3, pronto. Esse Cabral show não vale Satanás nada. do mercado financeiro. E aí a gente faz o show Satanás, tá uns 3 lá, tira uma foto de show Satanás e a gente fala isso. A audiência vai bombar. Esse Cabral não vale nada. Dumas, beijo. Até mais, a gente combina fora do ar. Obrigado, gente. Obrigada, beijo. Valeu.